Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Ebele Rebouças. Oi, Ebele! Oi, meninas. Pós-quiz das Cunhãs, né? Ainda colhendo a felicidade e os frutos do nosso encontro, nosso segundo quiz. Já preparando o próximo, já pelo menos pensando numa data, né? Porque agora, meu filho, nós estamos puxadora de quiz que só. Queria começar agradecendo aos Curumins, Cunhanzetes, lotou o restaurante do Mar de Rosas, né? As meninas aqui, para vocês que não sabem, fico tudo nervosa, achando que não vai dar ninguém. Meu povo, vocês não conhecem, não, os Curumins, Cunhanzetes de vocês, não. Eu sabia que ia ser um sucesso e foi. Então, queria só agradecer, mandar um beijo para todo mundo e tomara que a gente faça um episódio bom à altura dos nossos ouvintes, né? Bora nessa? É que a gente é humilde, a gente não acredita que vai lotar mesmo. Meio de semana, quarta-feira, e, Olha. rapaz, o negócio foi absurdo, né, Inês Aparecida? Pois é, eu fico, aí brincando assim, as meninas aqui, eu fico nervosa demais. Eu fico contando quem vai. Eu, a Camila, a Evelyn, Monge, o meu filho. Aí dá 17 pessoas. Menina, eu fico doida. Mas é uma alegria imensa, é bom demais. A gente curte, conversa, fofoca. Agora, o que eu acho mais legal é a animação dos curumins e das peazetes para ganhar o quiz, como se fosse o prêmio, assim, uma BMW, né? Uma BMW. Não, é uma viagem para conhecer a Croácia, que agora está na moda a Croácia. É Vamos para. linda a Croácia, eu queria ir. Ai, meu Deus. Estou doido para ir na Croácia, olha, bem querendo. Aí não, 10 cervejas, 20 cervejas, aí a negada fica se matando, é muito bom, adoro. É muito bom. Pois é, gente. Então, brigadão e vamos assim, no final do ano a gente vê se rola outro quiz, né? Ah, Maria, é um negócio que é bom, mas dá trabalho também, viu? E agora vamos para o episódio, né? Porque a política segue em alta velocidade. E a gente vai pegar esse episódio para fazer aquele caldinho de sururu bem quentinho, para comentar alguns fatos que queremos destacar. Não dá para falar de tudo que acontece, porque é impossível, senão ia ter um episódio de 50 horas, né? Então a gente decidiu pegar algumas coisinhas que vale a pena comentar. A começar por questões locais envolvendo o PDT, partido cada vez mais rachado no Ceará. Depois a gente vai para algumas questões nacionais, por exemplo, comentar as primeiras oitivas da CPMI da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, a sabatina no Senado do Cristiano Zanin, que é novo ministro do Supremo Tribunal Federal, e o início do julgamento do Cramunhão no Tribunal Superior Eleitoral, que pode deixá-lo inelegível, né? São coisas que merecem. E temos também uma questão regional, local regional, com novidades sobre o sumiço do prefeito de Limoeiro do Norte. Gente, Ave Maria, cada história. Pois é isso, é pauta demais. Antes de começar, vamos ao recadinho de sempre, do financiamento do podcast. As Cunhãs é um projeto independente, que existe graças ao apoio de Cunhanzetes e Curumins, que nos apoiam muito, e a gente agradece demais, demais, demais. E aí, se você quiser se tornar um apoiador também, é muito simples, você pode escolher, tem 3 formas de fazer isso. A primeira é mandar a contribuição pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A segunda é pelo Pix, pode mandar um Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E a terceira, se você nos escuta pelo Orelo, pode nos apoiar por lá. Há maneiras, realmente o aplicativo apoia produtores de podcast brasileiros e a gente também está por lá. Você pode contribuir com qualquer valor, mas a partir dos R$ 10 por mês recebe um episódio extra exclusivo em que a gente discute várias coisas que não aparecem nos episódios normais do mês, assim, da semana normais. É um exclusivo para os assinantes e ainda participa da gravação que a gente faz pelo aplicativo Zoom. Então é muito bacana, tá? E aí, claro, fora tudo isso, segue a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram sempre com conteúdo exclusivo, no Twitter, no YouTube, tá? Até no Blue Sky a gente está também. Então segue a gente, ativa o sininho para receber notificação de episódio novo, que a gente vai ficar muito feliz com isso, viu? Agora sim, bora começar. Pronto, vamos falar do PDT no Ceará, que o negócio está pegando fogo, meu povo. A gente achava que já tinha chegado no fundo do poço aí das tensões internas do partido, mas o negócio só se aprofunda, né? Essa semana, de fato, teve algumas situações que expuseram que o racha está cada vez maior. Então, teve um encontro do PDT que só teve a participação de uma parte do PDT cearense, que é a parte ligada a Ciro Gomes, Sarto, né, o prefeito de Fortaleza, o ex-prefeito Roberto Cláudio. O outro pedaço do partido, que é bem
volumoso ligado ao senador Cid Gomes, ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, essa turma ficou fora. Cid Gomes quer ser presidente do partido no Estado, quer desbancar André Figueiredo, que é presidente do partido, sei lá, há 1.500 anos, assim, desde Cabral, não, brincadeira, desde que o partido foi tomado mesmo pelos Ferreira Gomes, ele está na liderança do partido, mas assim, o negócio não está pacífico, não, está em guerra. As meninas têm muitas apurações, quem quer começar? Pode Menino, começar, você Inês. sabe. Hã? Quem quer começar? Tu! Rasga. Pois deixa eu rasgar a fantasia do PDT. Ai, peraí, meninas, deixa eu ver aqui. Pronto. Eu ouvi duas fontes, né, do PDT. Eu ouvi uma fonte do PDT cirista e uma fonte do PDT cidista. Podia existir agora PDT do B, né? Tipo o PC do B. Devia ser, né? Não tem o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e Partido Comunista do Brasil. Pronto, tá aí uma boa solução. Eu estou dando a dica, aproveita quem quer. Mas falando sério, eu ouvi uma fonte do PDT cirista e a criatura me disse que tá difícil a situação do Cid Gomes no partido. Mas até deu assim, tipo uma debochada, mas ele tem um partido para chamar de seu, que é o Podemos. Diz que o Cid fez o Podemos para ser assim o plano B. Ele reconhece, no entanto, que o Cid tem a seu favor uma significativa ala do partido, como o presidente da Assembleia. Acha pouco? O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e a maioria dos deputados estaduais. A maioria. Inclusive, um deputado do PDT é líder do governo, é humano do PT, né? O Romeuzinho Aldigueira. Aí, o Evandro Leitão, segundo essa fonte pedetista, cirista, é muito amigo de Camilo e Elmano. Não precisa dizer, a gente sabe, né? Que são amicíssimos. E o Cid tem a maioria das bancadas estadual e federal. Tanto que nessa reunião da semana passada, que o Cid disse que a turma dele não fosse, só tinha de deputado federal o André Figueiredo, que é o presidente do partido no estado, e Maurinho Filho, filho de Mauro Benevides. E a gente sabe, Mauro Benevides era conhecido, né, como uma pessoa em cima do muro, não era? Quando a gente queria dizer assim, tá igualzinho o Mauro Benevides, ou seja, não tomava partido. Mas o Mauro Filho, a gente tem que lembrar, foi secretário estadual do Cid, foi secretário estadual do Camilo, né, sempre secretário da Fazenda. E ele disse, o Mauro Filho anda dizendo aí, que seria uma pessoa para pacificar o partido, pacificar, olha, juntar as mãozinhas, beijinhos de Cid e Ciro. Mas essa mesma fonte que está falando comigo, do PDT cirista, disse que ele não tem condição. Eles se esforçam muito para levantar essa bandeira branca, mas não vai dar em nada, não. Aí essa fonte deu algumas alfinetadas no senador, do senador Cid, né? Então, amigo de Camilo e do Elmano, e até hoje não conseguiu, até agora, emplacar o irmão Lúcio Gomes nas docas. Porque o Cid quer que Lúcio Gomes seja o presidente. Até agora, e eu pensava que ele já estava, olha. Tá, não, é o outro, Denis Bezerra. O governador Elmano também não escapou das garras dessa minha fonte do PDT do Ciro. Ele diz que o Estado está sem grana. Diz que o Estado está sem grana, que nesse primeiro quadrimestre só aplicou 10% da legislação orçamentária anual. Lembrou até o percentual do aumento que deu aos servidores, ainda mais que foi parcelado. Tá entendendo? E que ainda disse mais, olha, ele adiantou esse 13º agora para junho, para poder o 13º antecipado não incidir com aumento de percentual. Diz que o Estado está liseira. A fonte que também tem dor de cotovelo, né? Acho que eles não deixaram a dor de cotovelo do ano passado, não. Ainda relembrou a máquina do governo para cooptar prefeitos para o lado do Elmano. Disse que era assim, iam lá na prefeitura, conversavam, tiravam foto, batiam a chapa, aí depois liberavam os recursos. Mas esses recursos, até eu perguntei, então tem a prefeitura fazendo coisa, né? Não, disse que ninguém sabe, ninguém viu. Pode ser que só promessa, né? Mas a própria fonte cirista afirma, ele diz que realmente Ciro
É um pote até aqui de mágoa. Aquela música do Chico Buarque, né? Também era outra coisa que não precisava nem dizer, né, Inês? Não, era, Aí, ele disse, o Ciro tem mágoa, por quê? Mas ele completou. A gente sabe aquelas palavras do Ciro, o pobre. Não era, Camila? A gente assistiu lá a palestra dele lá na CDL, oh, coisa tão dor de cotovelo, tão magoado. Isso faz tanto mal, mágoa. Não, e ele diz que não quer ser uma pessoa rancorosa, que ele, Não, não quer imagina, ser amargo. que ele não quer ser amargo, amargo, não mas já quer. Mulher, olha, eu ouvi dizer, né, que pode dar até câncer, né? Pessoa assim, muito triste, muito sentida, ressentida, pois bem. Aí a fonte dizendo que Ciro é muito magoado, aí se lembra que levou tanto processo por causa do Eunício Oliveira, perdeu até apartamento para defender Camilo. E Camilo agora abraçado por Eunício Oliveira. essas coisas é que nem tudo é Né? tão desse jeito, né? É, Então, por exemplo, nessa situação, defender Camilo. Na verdade, os processos são porque o Ciro tem a boca, né, daquele tamanho que a gente sabe, e ele é, detona, ele xinga, ele acusa, muitas vezes sem provas. prova, Aí tem o Mas processo e eu ele tô só dizendo é o o que que a é que fonte tem que disse, dizer, né? né? Pois é. Isso. Aí lá vai o restinho. Aí eu disse assim, menina, e o PDT vai lançar mesmo o Sarto, né? Tu viu aquilo? A Evelyn disse logo, menina, este Sarto é doido. Como é que fica nos braços? Pobre do Sarto anda assim tão azarado, podia até levar uma queda, né? Tacava o rabo no chão, Maria, pois Deus o livre. é. Eu vi Não, aquela cena ali, eu achei a cara da queda. Para quem não viu, o Sarto chegou na reunião semana passada do PDT, nos braços dos aliados, né, na cacunda. Eu, homem, pelo amor de Deus, deixe seus pés no chão, porque você anda tão azalado ultimamente. anda Até quando barbando ele em vai entregar árvore. Até quando ele foi entregar, mulher, ou situação, foi entregar uns microfones para os professores, uma iniciativa excelente, os professores que, né, se desgastam muito com a voz, ele foi entregar os microfones. Pois o microfone dele, Sarto, não falhou, não. Não era o microfone que ele ia entregar, era o microfone do evento. Mas você está entregando microfone e o seu falhar, mulher. Aí Então, eu vi aquela cena ali dele na cacunda do povo, eu, pronto, vai já cair, mas não borrachar caiu. no chão. Aí sim, aí eu curiosa, né? Eu disse assim, menino, Sarto tem. Aí foi me explicar como é que o Sarto pode ganhar. Seguinte, tem 2 turnos, aí tem Sarto e outro candidato, Sarto passa para o segundo turno, aí aquele pessoal que ficou de fora, não entrou no segundo turno, vai todo apoiar o Sarto. Olha aí, viu? Coisa bacana. É, Na cabeça é só dele, né? matemática, né? É matemática. Não, e outra coisa, bola de cristal, né? Já tá vendo lá, né? Aí até a pessoa disse assim, olha, se houvesse 2 turnos, por exemplo, Maria Luísa Fontinelli não teria sido prefeita na década de 80. Quem teria sido prefeita era Pai de Andrade, porque ela ia para o segundo turno com o Paes, aí o resto do povo ia tudo apoiar o Paes, e quem ia ser o prefeito era o pai. Se, né? Agora, se a mamãe tivesse 4 rodas, era uma carroça. Pois bem, aí lembrou que o Roberto Cláudio e o Elmano no segundo foram para o segundo turno e o pessoal apoiou todo o Roberto Cláudio, por isso que o Roberto Cláudio foi eleito naquela vez com o Elmano. Vendo aí? Viu? Agora a fonte do PDT cidista, o PDT do B, lá vai. Os ataques, olha esse, mulher, os ataques de André Figueiredo a Cid Gomes são incentivados por ninguém menos que Arthur Lira, presidente da Câmara. Eu digo, menina, me explique isso, eu não estou entendendo. Seguinte, Arthur Lira e André Figueiredo são assim, ó, amicíssimos, amicíssimos de berçário. Aí, tanto que quando o Arthur Lira se candidatou, a orientação do PDT, do Carlos Lupe, era não votar no Arthur Lira. Vocês se lembram, né? Para votar no Baleia Rossi. Mas o André ficou até ficando pé lá, tá certo, vou votar no Rossi. Pois é, conversa. Votou foi no Arthur Lira. Por quê? Porque Lira, segundo consta, segundo me disse essa fonte do PDT cidista, o Arthur Lira beneficiou muito o André Figueiredo no ano passado com aquelas emendas, como era o nome das emendas? Secreta, né? É, o Aquelas orçamento secreto, o orçamento orçamento secreto. secreto, pronto. As emendas de relator. Orçamento secreto, era. Que, inclusive, deu para o André, e o André deu para os prefeitos dele para se eleger, para
as bases dele, disse que tratou e não sei mais o quê. Estou contando, pelo amor de Deus, não vou perder minha primariedade. Estou contando o que a pessoa me disse, né? Que o André e o Lira são amigos por isso. O Lira não engole o Cid, né? Todo mundo sabe. Inclusive, está processando uma coisa antiga, que o Cid chamou ele de achacador. Cid, É, né, que Inês, chama. o processo que o Cid está respondendo agora no Senado, né, na Comissão de Ética do Senado, É, foi por conta também de xingar o Arthur Lira. Foi Então, é, exatamente isso, eu estou achacador, dizendo é, exatamente. isso. é, E ele é está esse processo, né, lá respondendo, na ele Comissão de Ética. chamou de achacador o Lira, aí agora está respondendo. Faz uns aninhos. E o Lira terrorou o Cid. Aí o André também, aí pega a corda, aí o Lira. Porque, segundo essa fonte do PDT cidista, o André não faz nada, não dá ponto sem nó. Tem aquele ditado, não dá ponto sem nó. Ele não, ele está resguardado de alguma maneira, tá entendendo? E é o Lira por conta, pelas costas lá. Havia um acordo entre Cid e André para o Cid, no ano passado, 2022, ser o presidente do PDT do Estado. Aí o André chegou para o Cid, ô Cid, deixa eu ficar, porque eu sou candidato, você não é, você já é senador, ainda tem 4 anos, deixa eu ficar presidente, que eu tenho mais visibilidade e eu preciso de voto para me eleger. Aí o Cid, muito bonzinho, e também ele estava sem saco, né? Ano passado, a gente se lembra. Aí deixa, pois fica, André, vai, fica presidente, depois tu me dá. Só que André tomou gosto e não quer mais entregar. Aí teve esta briga, né? Aí tá o pau truando, aí ele não quer mais entregar. Aí essa fonte do PDT, aí eu disse assim, menino, e aí? Vai, o Cid vai para o poder, vai sair do PDT? Nananina, não. Cid vai para o embate. Vai para o embate. E ontem, segunda-feira, teve uma reunião. Pena que a gente está gravando antes da reunião. Reunião, segunda-feira, final da tarde, ali numa sala, no auditório daquele prédio BS, não sei o quê, em frente à Praça das Flores, uma coisa metida a Dubai. Pois vai, foi lá. Nós estamos gravando antes, infelizmente, mas a gente atualiza nessa semana no Instagram. E essa pessoa disse que o Cid tem tudo para ganhar se for para o embate, porque tem maioria dentro do diretório estadual. Aí eu disse assim, mas menino, não perdeu ano passado, quando botaram o nome do Roberto Cláudio em vez da Isolda? Mas aquele ali era outro momento. Pronto. Tan, 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 Essa, tan. essa história de que vai ter, de que o Cid vai para o embate, ela se confirma, né? Seja lá quem você escute, se confirma, inclusive o que rola, e é uma grande incógnita, é até quando vai durar essa trégua pública entre o Cid e o Ciro. Porque até agora, quando um e outro são questionados pelos repórteres, né, sobre como é que está a relação, eles preservam, né? Eles dizem, olha, me desculpe, mas eu não quero falar sobre isso, papapá. Mas o que se diz é que eles vão para o embate, essa trégua, ela tende a acabar com o agravamento dessa crise, porque vai piorar, meu povo. A gente vai entrar agora numa disputa pelo comando do partido. E o que se diz é que o Cid, né, até iria para a reunião da semana passada, isso saiu na imprensa, ele estava confirmado de essa galera do Cid ir para a reunião do diretório na semana passada. Mas, momentos antes da reunião, ele se encontrou com o André Figueiredo, né, e foi um arranca-rabo. Né, nos bastidores conta-se que foi dedo em rixe e xingamentos e tudo mais. Porque o que o Cid queria é que o André se licenciasse para ele, Cid, assumir, né, o controle do partido, para poder organizar as eleições, começar a ver a questão dos diretórios municipais, as alianças, que é o que ele tradicionalmente faz, né? Quando vai chegando perto de eleição, ele assume essa liderança e assume a articulação. Então, ele teria, né, tentado convencer o André a deixar o posto para que ele assumisse a liderança do partido. E o André não teria concordado, como Inês disse. E aí o quebra-pau foi grande, né? Como isso não se resolveu no diálogo, a história é que eles vão para o voto. Vão começar a contar voto e trazer aliado para tentar resolver isso, voto a voto no diretório estadual. Né? E é como a Inês falou, o Cid, o grupo dele tem maioria dentro do PDT, né? A maioria da bancada, na Assembleia,
na federal, na bancada federal, muitos prefeitos, vocês lembram, né? Naquela eleição, pularam fora do PDT, foi tudo para o PT, teve aquele arrastão. Então, a questão é como ficará a relação de Cid e Ciro em meio a esse agravamento. Deixa eu ver outras coisinhas aqui Não, que aí eu falando apurei. isso, né, Evelyn? Pode falar. A gente teve essa semana passada a entrevista do Ciro ao Ponto Poder, né, que é o programa comandado pela Jéssica Welma e o Inácio Aguiar, do Sistema Verdes Mares. Ele botou muita lenha na fogueira e, assim, ele realmente tenta preservar a relação com o Cid, mas até certo ponto, né? Ele disse que a facada que ele levou no ano passado do Cid ainda está ardendo e que acha que nunca vai recuperar, nunca vai deixar de arder. Então, assim, o Ciro já é aquilo, o sinal é bora para a guerra, sabe? É aquilo. Realmente o Cid tenta preservar mais, mas eu acho que não vai segurar, não. Realmente, e basicamente o Ciro nesse quesito, ele demonstra claramente que a escolha do Cid, porque só para recapitular também para o pessoal, no ano passado, na eleição de 2022, o que aconteceu no Ceará? O Ciro Gomes foi candidato à presidência, né? E ele queria, porque queria que fosse candidato ao governo do estado, o Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza, pelo PDT. E só que o PT do Camilo Santana, que hoje é ministro da Educação, que era governador do estado, o Camilo falou: não, a gente não vai apoiar o Roberto Cláudio. Para manter a aliança que havia entre o PDT e o PT no governo do Estado, tinha que a candidatura ter sido de Isolda Sela, que também era do PDT. Só que o Ciro bateu o pé, né? Eles fizeram lá, na época, uma pré-campanha do partido, com 4 pré-candidatos e tudo e tal, e aí chegaram à conclusão de que tomaram a decisão de que o melhor candidato seria o Roberto Cláudio. Só que nunca tinha ficado muito claro por que isso, assim. Aí eles estavam alegando que tinham feito pesquisa e tudo. E nessa entrevista para o Ponto Poder, o Ciro falou: a Isolda era a pior candidata, ela é incompetente, ela não foi boa governadora, e além disso, se eu quisesse mandar, eu conheço a Isolda desde criança. Né, eu poderia mandar nela, mas ela estava subserviente ao Camilo Santana, ela não escolheu nem o chefe de gabinete dela. Nisso, o Ciro falou a verdade. A gente também falou disso em vários episódios, inclusive, né, reclamando dessa ausência de colocar certas coisas, né, de ela se impor mais. Mas o ponto era esse. Claramente, o Ciro se incomodou com essa liderança muito forte do Camilo, e não queria deixar tudo na mão do Camilo. E agora o embate é esse. Não deixar de novo que 2024 vá tudo para a mão do Camilo. O Camilo está no meio desse jogo todo. E o Cid está do lado do Camilo. E do governo Lula. Então esse é o Cara, ponto. e é um plot realmente até aqui de mágoa em relação ao Camilo. Chegando a fazer ameaças, né, a tentar intimidar o Camilo, dizendo que tem questões morais que ele sabe do Camilo, né, que tem questões aí envolvendo empreiteiros, que ele tem provas. Ele fez ameaças veladas ao Camilo Santana, sem citá-lo nominalmente, mas para quem pega o contexto da entrevista, né, ele não cita nominalmente, isso fica claro, mas pelo contexto, presume-se, né, que ele está falando do Camilo, e ele diz que é uma figura sem nenhum escrúpulos, né? É bem pesada essa entrevista, né? Ficam algumas perguntas no ar ainda para serem respondidas. Ele vai ter que depois ser questionado sobre o que é que ele tem, né, de informação. Que informações são essas? E realmente um pote até aqui de mágoa. Aí uma outra questão também que se coloca é o futuro dessa galera. Se a turma do Cid resolve deixar o PDT e ir para outro partido, como é que fica a situação política desse povo, né? Porque tem que lembrar, não pode sair do partido assim do nada. Quem tem cargo pode ficar sem cargo, o PDT pode reivindicar o cargo dessa galera. Os mandatos do legislativo, né, Ebele? Legislativo, exatamente, estadual, porque no legislativo municipal, na Câmara, tem uma janela, como a eleição do ano que vem é municipal, tem uma janela que permite que quem quiser mudar de partido para disputar a eleição pode, e fica lá com seu carguinho. Mas quem é deputado estadual, por exemplo, vai ter que pensar 2 vezes, né? E aí, porque o PDT vai reivindicar, mas o que se acha, pelo menos pelo que eu ouvi de uma fonte, ligada aí ao grupo do Evandro, do Cid e tudo, é que o pessoal até toparia encarar, porque daqui que se resolva, né, se questione na justiça, pode ter outra eleição,
Esse pessoal diz que tem suas razões, né? Muitos não tiveram uma boa distribuição de verbas do fundo partidário na última disputa, então eles vão argumentar. E aí vai ficar essa incógnita mesmo de como é que vão ficar esses dois movimentos paralelos de disputa pelo comando do PDT, que já começou, né? A reunião de ontem, puxada pelo Cid, é a prova disso. Aí eu queria só fazer aqui um comentário, uma análise daquela entrevista do Ciro Gomes para Jéssica Velma, nossa amiga. Beijo, Jéssica. E para o Inácio Aguiar, aquele fofo. Os dois são Pois, nossos amigos, né? Foi assim, realmente um belo furo. Parabéns para os dois. muito bacana. Aí, o Ciro tinha que dizer aquilo, meu povo. O Ciro é o quê? Mais nada. Ele não é candidato a nada, ele não tem mandato, nada, né? Inclusive, dentro do próprio partido, está rachado, não uniu nenhum partido. Então, qual era o objetivo dele? Bater em quem? Numa figura nacional que é Camilo Santana. Camilo Nacional, o ministro, no instante arranjou espaço, rapaz. Eu estava vendo, ele ganhou uns espaços nacional, a briga do PDT ganhou espaço, ele do Cid, ou seja, foi o que ele queria. E ele pode morrer de dizer, jurar de pé junto sobre a Bíblia, mas eu acho que ele não deixa de ser candidato a alguma coisa, não. Que não seja presidente da República, que realmente é muito cansativo, como ele mesmo disse, desgastante, que outro mandato aqui no Ceará, tá? Mas ele fez o papel dele. Ciro Gomes estava no papel dele, que sempre é de boca rota, né? De língua grande, e acusa sem provas, porque inclusive, ele faz insinuações, né? Sérias. O irmão da fulana anda de tornozeleira eletrônica. Quem é o irmão da fulana? O que é que ele tem influência no governo? É o que se pergunta a Ciro, queria até que ele devia esclarecer isso. Mas ele cumpriu o papel dele. Cumpriu o papel dele. Bateu numa figura nacional e ganhou luzes. Outra coisa que ele falou que me chamou a atenção, ele diz que está havendo uma pressão intensa, né, do Camilo com desembargadores para derrubar a taxa do lixo. Pois Eu é. não lembro, depois eu vou até confirmar, qualquer coisa a gente corrige aqui, eu não lembro se ele chegar a citar nominalmente, porque muitas das coisas que ele falou foi assim, de maneira velada, você fazendo uma leitura e uma interpretação, né, das sequências dos fatos, você entende de quem que ele está falando. Mas ele diz que o Camilo vai na casa, nos gabinetes dos desembargadores para fazer pressão para derrubar a taxa do lixo que está sendo votada no TJ, né? Mas Heber, ele falou nominalmente, foi quando ele falou que o Camilo não recebe, ou o Camilo é humano, não recebe o sarto, que é contra essa taxa, fazendo política, e que Camilo visita desembargador para derrubar a taxa do lixo. Que é muito necessária essa taxa, que a prefeitura tem que fazer caixa, porque tem muitos projetos aí de saúde, a população precisando de saúde, aí ele joga, né? Aí joga e diz que o JF aqui, que é da prefeitura, é lotado, porque no interior não tem hospital, papapá, papapá, aí começa, mas ele diz isso mesmo. Agora, é isso que eu fico pensando, ele joga e fica por isso. Não prova nem nada, só levanta suspeitas. Não, e é num jogo de. Ele se coloca numa estatura moral, e aí coloca algumas questões, por exemplo, em comparação. Uma coisa que ele usa, quando governador, que ele não morou no palácio, ele morava numa casa alugada, que graças a ele, nós cearenses, né? Eu me coloco porque eu sou. Tomamos banho, graças a ele, que ele trouxe a água para cá. Gente, eu quase fico pensando assim, gente, que esse homem não fez, né? E assim, toda vez que eu for tomar banho, tu também já vai pensar no Ciro, né? Toda vez. Nossa, obrigada, Ciro, você trouxe a água. Puxa vida, ele virou São Pedro, quase, né? Assim, é uma coisa de um exagero, é de uma coisa assim. E ele critica, por exemplo, os apoiadores do Lula, como gente que exalta demais, exaltada demais, fanáticos. Como se o pessoal dele, a turma boa, os florzinhos, não fosse também. É tudo muito estranho, né? Mas é isso. Assim, esses exageros, está tudo aí contido na fala do Ciro. E como a Inês falou, ele, de fato, ele buscou essa visibilidade e deu certo, né? Mas até o PT, né, Camila, emitiu uma nota para respondê-lo, exatamente. né? O PT
respondeu, não o Camilo não se meteu nisso, né, corretamente, mas eu concordo com a Inês que ele está querendo alguma coisa, assim, ele não vai largar a política eleitoral, assim, do nada, e ele está muito voltado para o Ceará. Então, claramente essa disputa do PDT vai ser amplificada por essa presença muito forte, muito intensa do Ciro nesse momento. Então, a gente vai ter que assistir aí, aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Agora, vamos passar para o Nacional um pouco, porque essa semana foi bem agitada. Agora, os comentários, assim, bem mais rápidos, né? Porque é muita coisa. Mas, começando pela CPMI dos atos golpistas, que começou a ouvir testemunhas e investigados essa semana, né? Essa semana teve um depoimento, primeiro foi daquele Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o sujeito que botou a Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno da eleição para fazer aquelas operações que a gente passou aquele dia 30 de outubro todo arrancando os cabelos, né? Desesperado. Meu Deus do céu, estão tentando dar um golpe, estão tentando impedir que as pessoas fossem votar e tudo mais. E o cara com a cara mais deslavada do mundo prestou um depoimento desmentindo tudo, dizendo que não teve nada disso, que foi tudo normal, que inclusive a PRF ajudou as pessoas a votarem. Foi praticamente isso, ele levou as pessoas para votar. Foi impressionante. Se desse essa cara de pau, eu era rica. Eu não tenho essas... Porque tem gente que tem, né? Tem cara de pau, o cara não treme. Treme aí, não. A pessoa, né, aí é assim, pobre, relascado que nem nós. Se eu fosse cara de pau que nem um homem desse, não, nem se abala, mulher. O povo perguntando, a Elisiane lá botando para lascar, nem se abalou. Nem se abalou. E era um monte de mentira. E assim, aí eu já deixo a primeira crítica, né? Porque acho que a estratégia da relatora nessa primeira, pelo menos, oitiva, depois já deu uma melhorada, mas foi equivocada. Ela começou a fazer perguntas de uma maneira muito abrangente e fora mesmo do objeto, assim. Ela queria desqualificar o Silvinei pelo que tinha feito antes. Então, ele agrediu um frentista e foi processado por isso. Mas, assim, isso dispersou, gerou tumulto também, e ela acabou não tendo muito tempo para botá-lo na parede em relação aos fatos que foram mesmo importantes lá nesse processo de tentativa de golpe, né? Então eu achei que foi um pouquinho ruim isso. Mas, do outro lado, a gente teve, de fato, assim, ele mentiu, e teve até, ele foi desmentido e pediu desculpa ao longo da própria oitiva, então, assim, um negócio bem bizarro, mas nada aconteceu, porque o presidente da comissão tá ali para passar o paninho, bem bonitinho mesmo, o presidente da comissão, o Arthur Maia, presidente, que é do União Brasil Bahia. Também, olha o partido dele, né? E aí... Camila, mas o que foi essa mentira que ele pediu desculpa? Eu não acompanhei. Foi com relação ao processo que ele estava respondendo. A Elisiane perguntou para ele se ele respondia processos administrativos na PRF, né? E ele disse que não respondia nenhum processo. E aí, depois, ele teve que reconhecer que tinha respondido um processo, já tinha sido concluído, mas que existia processo. Então, foi isso. Mas outras mentiras ele não foi desmentido. Então, assim, inclusive em relação ao número de operações que foram realizadas no Nordeste, que ele botou lá para baixo naquele dia 30 de outubro, e, na verdade, explodiram, eram muito mais. Então, o pessoal da CPMI não estava muito preparado. E, pelo contrário, os bolsonaristas, a galera do mal, é que estava preparada para quê? Para azucrinar principalmente a Elisiane Gama. E aí eu quero deixar aqui o registro que, gente, olha, para quem tá com o estômago, é terrível. Assim, estão sendo momentos de muito machismo, muita misoginia contra a Elisiane Gama. Tem lá uns que estão lá só para ficar interrompendo ela. Não deixam ela falar. Ficam assim o tempo todo, e ela tem que realmente se posicionar, tem que mandar calar a boca, assim, e aí é aquela coisa, depois ficam falando que ela é descontrolada, que ela é não sei o quê, mas se ela não for desse jeito, não tem como, e o desrespeito chega no presidente da comissão, que, tipo, a Elisiane fala algo que ela sabe, que ela tem aquela informação, que ela tem a experiência de ter participado, por exemplo, da CPI da Covid, com muita intensidade, apesar de não ter sido membro efetivo da comissão. Mas aí ela é ignorada. E aí vem a mesma informação, vem de outra fonte, de um homem, aí é considerada, sabe? Gente, é muita misoginia que ela tem que enfrentar. Olha, toda a solidariedade para a senadora Elisiane Gama, porque vai ser difícil essa CPMI, viu? Vocês têm algum comentário para falar também da CPMI? Não, Teve até aquele sujeito, o que está preso, o que botou George a bomba. Washington.
George Washington da bomba, que botou a bomba lá no aeroporto. Eu acho legal esse pessoal bota os nomes bem chiques, o sobrenome bem popular brasileiro, é Jorge Washington da Silva. Ele disse que é mentira, que não foi ele que botou, não. Menina, eu fiquei com a bucha, sinceramente, eu estou assim vendo en passant essa CPI, porque eu não aguento mais mentira, não tenho saco para isso, eu não quero ficar estressada, não quero criar rugas, aí eu não vou mais ver, não. Eu aguentei aquela da Covid e pronto, não, vou ficar só lendo, que eu não aguento ver aqueles embates. Não aguento, não tenho mais saúde para tal, né? E não, e tá pior, viu, Inês? Tá pior do que o da Covid, porque é um pessoal mais baixo nível mesmo que tá nessa Nível, CPMI é, aí. porque o que fizer, pois é. E a sabatina do Zanin, Pois é, foi mais tranquila, né? Eu achei, assim, eu acompanhei partes, não todo, porque foi enorme, né? Longuíssima. Pô, 7 horas, mulher, mais de 6 horas e pouco de Foi sabatina, Ave muito Maria. mesmo. Já sabe que vai ser aprovado, para que fazer essa sabatina desse tamanho? É, mas é a performance, né? Tem que ter aquela a cerimônia em si, né? E tudo, e cada senador ali a quer lei, também. né, tá lá na lei. Tá na lei e quer demarcar seu espaço e tudo, né? Então todo mundo faz as perguntas. Agora eu achei engraçado o Moro. Veio todo com um discursozinho, né? Eu vou fazer muitas perguntas, vou fazer a sabatina e com questões técnicas e tal. E aí ele caiu nas fake news do Zanin ter sido padrinho do casamento do Lula. Eu achei tão Ah, engraçado isso aí. não, não. Não, gente, olha, sinceramente, dá muita gastura ouvir esse homem falar. Que oratória péssima. Ele, a primeira pergunta Péssimo. lá que ele fez. Eu queria que o senhor fosse mais detalhado sobre a sua relação com o presidente Lula. Queria que você fosse mais detalhado sobre a sua Mais relação com o detalhado. presidente. O analfabeto. Eu não disse, lembra que eu fui, quando ele era candidato a presidente, ensaiou ser candidato pelo Podemos, e que foi recebido aqui pelo Giroquina, e que eu fui, eu descontei as Lembro, Inês, se você passou por isso para baixar um 8 pouquinho. anos de umbral. Eu já tenho descontado 8 anos de umbral. Umbral é quando a gente desencarna e fica lá, tipo um purgatório dos católicos. Eu já descontei 8 anos naquele dia daquela tarde com o Moro. Ele é um analfabeto. Ele não diz um parágrafo assim de 4 linhas corretamente. Um idiota. E a figura dele, principalmente que ele tinha assim um tipo. Não, a figura, aquela boca de passar cartão, aquela coisa nojenta. E o mais nojento era o Giroquino babando ele, todo o raio lá do prédio, cheio de segurança, me parecia que era a guerra. Rússia, Cara, Ucrânia. Menino, um negócio esquisito. E ele não falava nada. Rasteiro, primário, raso. Ele é um nojo, aquele Moro. Ainda hoje eu queria, se eu fosse lá do Paraná, eu ia atrás, como foi que ele passou para juiz. É uma boa É, investigação jornalística, valeria recuperar essa prova. Era pois bom. é. não, uma coisa horrorosa. Não, e assim, duas coisas que são dignas de nota, né? A ironia do destino, né? O Moro sonhava em estar ali naquele lugar, né? Em ocupar, ele se submeteu não, porque é tudo a mesma laia, a ser ministro do Cramunhão, para em seguida ser indicado, ser uma pessoa indicada ao STF. E já teve por cima da carne seca, né? Eles em audiência da Lava Jato, o Zanin defendendo o Lula e o Moro lá cheio de moral. E agora Moro, assim, um pobre recoitado, né? E sabatinando o arqui-inimigo dele, né? Um rival. Tem essa Eu ironia. acho E outra engraçado. coisa que eu acho que é massa. E uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar é o quão questionado foi essa indicação do Zanin, né? Muito questionado pela direita, pela esquerda, e eu acho que com razão, vamos combinar, por mais que entenda e que, assim, inclusive os próprios membros do Supremo elogiando, parabenizando o Zanin, ninguém, né, se colocou contra, papapá, mas vamos combinar que é uma coisa realmente questionável. O Lula falou muito durante o debate que não queria amigo, né, no Supremo, nos órgãos de investigação. E, obviamente, ele seria cobrado, e eu acho justa a cobrança, né, em relação a essa indicação. Mas vamos ver, porque a gente sabe que o cara é indicado, aí chega lá, vota tudo contra, né? Às vezes quer parecer que não é amigo, e aí, vota contra. É o que falam do Toffoli, né? Que o Toffoli, É, porque ele foi advogado do PT, ele tinha uma relação bem, né, estreita ali com causas relacionadas ao partido do presidente Lula. Quando ele foi indicado, depois disso ele passou a votar contra para mostrar a independência. Então, eu realmente. me lembro, o Lula presidente dizia assim,
O Gilmar Mendes, que não foi nem eu que indiquei, que foi em 2002, ele vota muito mais a favor de mim do que, assim, do governo e tal, do que o que eu indiquei. É. O Lula É. dizia isso. Agora, eu acho que, por mim, devia ser concurso. Concurso para ser ministro do STF, concurso para ser ministro do STJ, concurso para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, tá entendendo? Não era indicação de governador do fulano, porque não, devia ser concurso mesmo, não esse concurso que o Moro passou, né? Um concurso mesmo. Mas eu acho o seguinte, tu acha que o Lula ia escolher um inimigo? Menino, vou escolher, sabe quem para ser o ministro? O Acef, aquele homem da Ventana, que é advogado. Ave Maria, Deus é pai, Inês. Não, eu Ave gosto Maria, dele, não gosto nem de imaginar. Advogado do Bolsonaro. é o advogado do Bolsonaro, que aliás está desaparecido. Não precisa até que Tá? fazer esta pauta. Cadê o desaparecido? Pois Eu é, quero que a gente faça essa pauta aí. Onde andam pois então, os onde anda a quadrilha que desapareceu? personagens? Pois é, eu queria que botasse. Quando botaram aquele terrivelmente evangélico, quando botaram o outro topeira do Piauí, o Cas com Nunes, né? K. É uma topeira. Ele calado, ele passa o quanto ele é ignorante. Ele calado, calado. Basta a gente olhar a cara dele, né? Pois é, aí pronto, a direitona, que eram os amigos, ninguém abre a boca para reclamar nada. Era o É. povo progressista. A gente que quer Agora, ser no domingo, coerente, né? reclama. Eu vejo no Twitter o povo da esquerda, tudo xingando. Ai, porque botou os aninhos. Pois se eu fosse presidente, eu botava meus amigos. A pessoa vai dar os carros para os inimigos. Mas tu sabe Meu amigo, que na sabatina, o pessoal da direita falou isso. Teve lá um senador de Santa Catarina, o Saif, que falou isso. Olha, vamos e convenhamos. O presidente Bolsonaro não botou inimigo para o dois. Supremo, né? E o presidente Lula não vai fazer isso. Ninguém faz isso, né? O Collor botou um primo de primeiro grau, que foi o Aquele Marco Aurélio, nojento. Pois é, é. que, enfim, É porque é isso aí, eles têm essa clareza. E engraçado, o pessoal da esquerda começou a citar esse senador da direita que tinha falado isso. E o bom, foi demais. Assim, a parte que eu assisti, eu achei tão fantástico. Aquele Magno Malta falando assim: olha, doutor Zanin, eu não vou votar no senhor porque eu sou do outro lado, né? Sou da oposição. Mas se eu, assim, eu não, assim, eu acho que o senhor tem o saber, o notório saber pode saber jurídico. que O senhor tem todas as condições está para sendo para ligado. ser ministro. Minha Nossa Senhora. Mas é Achei porque também, todo mundo gente, puxando o saco. tem até o Bananinha, né? Bananinha elogiou, que era um garantido. O Flávio Flávio era. Bolsonaro elogiou Flávio, também. O elogiou. Bananinha é o Reconheceu. Eduardo, mulher. O É. Flávio nem Bananinha, ninguém Ai, sabe quem é mulher Bananinha, mesmo. não. O Eduardo é que é o Bananinha. Toda vida eu confundo Eduardo com Flávio, Não. com Jair Eduardo Renan. é o Bananinha, eu já aprendi. Tá? Eduardo Bananinha. O Flávio é o Flávio Eduardo Rachadinha. Bolsonaro, Rachadinho, Flávio rachadinho. Rachadinho. Flávio Isso. Rachadinha, Eduardo Bananinha. Pronto. Mas só para finalizar, é porque, além do questionamento da relação pessoal do Lula com o Zanin, tem um questionamento sobre o perfil, né? O perfil do ministro, né? Sobre ser mais um homem, mais um branquelo, né? Oriundo de escritório de advocacia. Havia uma cobrança, não estou dizendo nem que eu concordo, que eu acho que isso é uma questão que carece de reflexão, de maior reflexão, mas há uma cobrança que é plausível sobre uma maior representatividade dentro do Supremo, de gênero, de raça. A Grazi Albuquerque é uma que questiona isso, eu acho que um dia a gente pode trazer ela para conversar sobre isso. Mas foi uma indicação polêmica, né, por essa série de questões. Enfim, eu sei assim, nas respostas, o Zanin demonstra ter uma pegada bem conservadora em alguns aspectos, apesar de ter defendido, por exemplo, o direito ao casamento gay, a adoção, né, de crianças também. Ele teve vários aspectos, mas, por exemplo, ele já se posicionou contra ampliar o direito ao aborto, ele defende que se mantenha o que está aí, né? Então, ele tem um perfil conservador, cristão e tudo, mas não chega a ser reacionário. Então, vamos ver como é que vai ser a postura dele em relação às votações que interessam. Ele vai ser, já está aí, vai ser um ministro novo e não tem volta. Mas eu sou uma pessoa que acho que o Lula realmente escolheu ter esse desgaste, preferiu ter esse desgaste agora e pronto, porque queria alguém de confiança. Isso é algo que a gente deve criticar sim, porque a gente tem que buscar coerência, né? Não é achar que é normal botar o advogado dele como ministro. Isso aí não está certo.
realmente. Não é Mas, normal, mas é, o sistema agora é, é normal. O é. que eu acho e defendo, olha, eu defendendo, como se eu fosse assim, uma deputada, uma senadora, eu defendo concurso para todos É, os não, tudo todos. é certo, Inês. O que seria É, certo era concurso. é, Quem é os bonzão aí? Bora, negado, fazer um é, concurso bem poderoso. Pronto, bora, era é, certo. Aí não tinha essa confusão, fulano é, indica, precisava de sabatina, nada, nem dominguina, nada. Pronto, botava é. concurso. E é isso, Eu já mas vi gente, tanta gente preparada, não é possível que não tenha gente preparada. Só tenha gente preparada que seja amigo de político. Não, esse Brasil inteiro deve ter, assim, milhares de advogados preparados é. para assumir isso. Agora, a representatividade é importante. Eu, assim, se a gente trouxer a Grazi para fazer esse debate aí, eu acho que eu vou me preparar para discordar dela. Eu acho que é importante. Seria muito importante se tivesse uma indicação que destoasse um pouco do que a gente tem já no Supremo, que é esse monte de homem branco, só duas mulheres, uma já vai se aposentar agora esse ano também, que é a Rosa Weber. É um monte de gente branca. Assim, mas o Joaquim Barbosa, quando foi o único negro e tal, ele não fez diferente. Tá, mas pelo menos estava lá. Tinha uma pessoa, sabe, que tinha uma trajetória diferente, ele estava lá, já era alguma coisa. Então, Tendo a concordar contigo, viu, é, Camila? Tendo é, total. Me é. incomoda esse desenho, essa Agora o imagem. julgamento do Cramunhão, né? É É, hoje que vai começar? pronto, Hoje. vamos finalizar também esse passeio nacional, porque senão é muita coisa. O Cramunhão, então, está sendo julgado pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, por aquela reunião que ele fez com os embaixadores, para ficar falando mal das urnas eletrônicas, para dizer que não prestava o sistema eleitoral brasileiro, que era tudo fraudado, que já tinha sido fraudado em 2018, mas ele não apresentou prova nenhuma, só ficou falando isso. A reunião foi no Palácio da Alvorada, a reunião foi transmitida pela TV Brasil, e por conta disso, partidos políticos como o PDT, PT, enfim, vários ingressaram com ações no TSE por crime eleitoral. E ele está sendo. O julgamento foi iniciado na semana passada com a leitura de um resumo do relatório, né, do relator, e agora vai ser realmente julgado, né? Os ministros do TSE vão apresentar os votos. O relator deve apresentar o voto pela inexigibilidade do Bolsonaro, então quer condená-lo a isso, né, por esse crime eleitoral. E vamos ver os outros. Temos um cearense na jogada, né, que inclusive pode ser a pessoa que pode pedir vistas do processo. Se isso acontecer, o processo, né, o julgamento fica adiado por até 90 dias. Raul Araújo, Inês Aparecida, conte quem é essa pessoa para a galera É saber. baba-ovo do Tasso, a gente já falou dele aqui. Ele já deu umas mancadas aí também, não gostei de me lembrar. Não vou dar palco, bater palco para esse doidinho dançar, não. É um babão. O que eu sei é que ele era babão. Pronto, aí, tá lá por causa de babá. Aí, se tivesse concurso, Raul Araújo não era o que É, ele é. É isso. mas ele é um dos votos, né? Ele é um dos Pois votos é, do e arrisca, TSE. e vamos ficar de olho nele só nisso, porque é É, capaz dele ter visto também. que é É ele e o um Cássio com babão. K. O problema é que o Raul Araújo é o segundo a votar, depois do relator. E aí, se ele pedir vistas, não vai ter tido voto dos outros ainda. Isso. Então, esse é o jogo. Parece que o Xandão está indo para cima dos ministros para ver se, ó, gente, vamos julgar esse negócio logo, não vamos pedir vistas. Tá pressionando, mas o pessoal do Bolsonaro também está pressionando para que alguém peça Não, bom que vistas. o Galego daqui, o Tasso, dessa ligação Raul Araújo, que o Galego, eu acreditaria, se vota contra essas coisas tudo do Eu também Bolsonaro. acho. Devia o Galego ligar. Galego, ou Raul Araújo, se lembra que eu sou teu mentor, eu sou o teu padrinho. Vota aí do jeito que eu quero, mandasse. Olha Era aí. para passar menos vergonha, né? Porque é mais uma situação, né? Ah, É. Maria. Aí, beleza, então vamos acompanhar. Também trazemos, de repente, atualizações no Instagram sobre o julgamento do Bolsonaro, tá bom? Então vamos assistir, né? Faz a pipoquinha, vamos assistir. Agora vamos para um fato local, regional, né? Aqui do Ceará. Já a Inês já trouxe essa história há Foi no poucos dias, Discunhã, né? semana passada. Pronto, do desaparecimento do prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena. Conta aí, Inês, como é que tá esse negócio? Porque teve desdobramentos, né? O que é que tem? Porque rola a história desse desaparecimento do prefeito e fica por isso. Não é uma providência. Aí eu digo, não, eu vou atrás disso. Uma pessoa nos lembrou, rapaz, a imprensa livre não está dando. Aí eu fui catar e falei com um amigo meu lá da região Jaguaribana, que me mandou o processo todo. É da primeira Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte.
se chama procedimento administrativo por suposta ausência do prefeito. A ação é decorrente de uma notícia de fato, isso são nomes jurídicos, formulada pelo vereador Rubens Sérgio de Araújo, pela ausência ou falta de condições físicas do prefeito, certo? O prefeito José Maria Lucena. O Ministério Público, no dia 8 de março deste ano, constatou que o prefeito não estava e quem administrava eram os assessores e pessoas próximas a ele. No dia 8 de março, começo do ano. No dia 30 de março, foram ouvidas testemunhas e o prefeito, testemunhas de forma presencial, e o prefeito foi ouvido de forma virtual. Quer dizer, ele já estava bem difícil. E nessa oitiva, foi quem ficava do lado do prefeito, era um advogado, certo? Um advogado, todo o tempo, as pessoas perguntavam, e o advogado lá fazendo assessoria, porque, segundo consta, eu não estou dizendo, eu li nesse processo, são 14 laudas. Aí disse que o prefeito, inclusive, falou frases desconexas nessa audiência virtual. Aí, entre aspas, abre aspas, e concordo que me ajude a apressar minha liberdade de culto. Foi uma frase do prefeito nessa audiência, quer dizer, uma frase desconexa. E o advogado dele admitiu, nesse dia, que ele estava fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Ou seja, é um sofrimento horrível, é uma doença séria. Você passar 3 vezes por semana por hemodiálise são horas naquela máquina, né? E a ausência, essa notícia, esse processo, é por ausência já a partir de 15 dias. Se você, o prefeito, se ausentar a partir de 15 dias e não deixar o vice ou não deixar o presidente da Câmara, é uma infração política administrativa a ser processada e julgada pela Câmara dos Vereadores. Aí vocês perguntam, e por que esta vice-prefeita não assume? Menina, porque é intrigado. São intrigados o prefeito e a vice-prefeita. Aliás, vice só serve para se intrigar, né? Nunca vi. A vice é a doutora Dilmara Amaral da Silva, que ela disse que tinha até uma relação boa, claro, quando se candidatava, mas que começou a se desgastar, segundo consta, que eu li também no processo, por influência de terceiros, fuxico, né? Fuxicaram tanto que ficaram intrigados. A relação ficou muito desgastada em 2022. E ela soube que o prefeito esteve na cidade em janeiro deste ano, de 2023. E ela se diz muito preocupada com a dívida do município, que tem, por exemplo, empenho sem liquidação, diz que as pessoas que alugam imóveis para a prefeitura, alugam veículos, ficam ligando para ela, cobrando que não está sendo pago, a administração está sendo um caos. Imagina, ficar sem prefeito para assinar tudo, né, Inês? Então, aí, Pelo quando amor de pede Deus. assim, cadê o prefeito? A secretária do prefeito, quem é? Uma das filhas dele. A outra é deputada, né? Pelo PT, a Juliana. Aí a secretária lá disse, não sei a agenda do papai. Como é que não sabe? Se tu é secretário, não sabe a agenda do prefeito, né? E olha aí o que é que fizeram com a miserável da vice. A Dilmara chegou um belo dia lá, disse assim, olha, a senhora tem que desocupar aí o gabinete. Ela ocupava um gabinete, uma sala, na prefeitura. Depois mandaram a mulher desocupar. Aí ela disse, não vou desocupar, não. Não, vai sim, porque é a procuradoria que vai ficar aqui. Aí ela disse que não desocuparia, por onde é que ela ia, a vice. Pois quando chegou no outro dia, tinham mudado a fechadura da sala dela. Ou seja, ela não pôde entrar, né? Aí tá rolando isso daí. Aí quando foi, nós estamos gravando no sábado, quando foi sexta-feira à noite, eu encontrei com a pessoa da região, inclusive já morou em Limoeiro do Norte, e aí a pessoa ligou para mim, Mira, liga para lá, isso, sexta-feira de noite, saber se de repente o prefeito apareceu, deu umas voltas, aí ligou, aí para as pessoas, né, os limoeirenses, 2 pessoas, disse que o boato que rola lá é que até ele já morreu, certo? Tem gente que acha que ele já morreu. É internado em UTI direto, aí uns dizem que já morreu, aí eles começam, né? Aquele babado que a vice não assume, porque é intrigada com o prefeito, mas isso a gente está aqui
querendo rir, é engraçado a situação, mas não é não. Isso é coisa Eu tô zero querendo rir, eu tô achando bizarro, Não, loucura. pois então, Evelyn, e outra coisa, fica por isso, quanto tempo, olha, e diz a vice que talvez em janeiro ele tenha aparecido lá. Nós estamos em final de junho, ele apareceu lá em janeiro. Tem gente que diz que ele é direto na UTI, não vai mais nem Limoeiro aqui no UTI, no hospital aqui em Fortaleza. Rapaz, e não se toma providência Eita, com isso? Não se toma providência com isso? aí é o Ministério Público Existe, tinha que ir o para cima, governador, isso né? não é brincadeira, não. Uma cidade é um município grande, Limoeiro do Norte, não é o dono, o prefeito não é o dono, não é dono do sítio, não. Não é um sítio, uma fazenda que ele é o dono, não, do chiqueiro, não. Isso tem que ser tomado providência. Isso é caso de coisa grave, de Tribunal de Justiça, sair desse âmbito lá do território do município. Mas tem que Ah, ver se porque assim, lembrando que o José Maria Lucena era desembargador do TRF, né, do Tribunal Regional Federal, pessoa muito influente no direito. Tem que ver, porque pode ser que a ação, enfim, o Ministério Público foi lá, esteja começou, emperrada, mas exatamente esteja emperrada, porque é um caso de uma liminar, pelo menos para permitir que a vice assuma para resolver as coisas. Não é possível. Gente, Ó, essa ação, né, pede que seja providenciada instauração de procedimento de investigatório criminal para apurar o crime. Sabe como é o nome do crime? Usurpação de função pública. É crime, é crime. E está sendo, simplesmente estão botando o tapete por cima, estão jogando areia, a justiça não acelera. Pois é crime, está aí, crime de usurpação. Eu estou com a ação aqui, quase 15 laudos. ó, Li vamos todinha para deixar o achar. espaço do podcast aberto também. A gente sabe que a deputada Juliana Lucena nos escuta, a assessoria dela nos escuta. Então, se tiver algo sobre essa situação que queira nos falar sobre seu pai, com onde ele está, cadê o prefeito de Limoeiro do Norte, por favor, fique à vontade de nos mandar, que a Claro. gente fala no episódio, no próximo, tá certo? Porque é importante, acho que a população toda de Limoeiro do Norte quer saber. E a gente também aqui, viu? Pronto, agora vamos pro momento do desabafo. Já foi praticamente, esse já foi começo, Pois mas é. tem mais desabafo, tem mais. O momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Vamos começar pela Evelyn Rebouças hoje? Bora? Bom, gente, o meu Discunhã é uma continuação do Discunhã da semana passada, né, que era sobre a privatização da Lubinol. Foi aprovado, tá, no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a privatização da Lubinol, que é a refinaria, uma das refinarias da Petrobras aqui no Nordeste e fica aqui em Fortaleza, e vende principalmente asfalto e alguns lubrificantes. Foi aprovado, e aí, com esse sinal verde, né, em tese, a Lubinol pode ser privatizada. E eu fui procurada, quem falou comigo recentemente, depois que eu vi o episódio, foi o Guilherme Sampaio, do PT, dizendo que é titular de uma ação na justiça solicitando a nulidade desse ato, né? Não do CAD, mas da privatização em si. Porque eu até mencionei na semana passada, a Lubinol, grande parte do terreno ali, uma parte do terreno é da Prefeitura de Fortaleza, e ele está cedido para a Petrobras, né? Caso a Prefeitura decida vender ou ceder para a empresa que venha a comprar a Lubinol, isso tem que ser aprovado pela Câmara Municipal. Então, há uma celeuma aí, uma possibilidade de problemas jurídicos, e aí ele está, inclusive, o Guilherme está pedindo, inclusive, uma audiência com o juiz que já ouviu a Prefeitura, já ouviu a Petrobras, e ele está querendo levantar, fazer uma articulação nacional, né, para ver se consegue barrar, frear mais uma privatização de refinaria da Petrobras aqui no Nordeste. É isto. E Só que vai atualizando o caso. encarecer um serviço básico que é a produção de asfalto. Essa é pesada demais, essa E monopoliza, né? é Monopoliza, para o porque, mercado, como eu né? falei na semana passada, cada refinaria dessa da Petrobras, ela é colocada, é escolhida para produzir algo estrategicamente. Então, asfalto é aqui a Lubinol. Então, se vem uma empresa privada e compra, né, ela passa a deter o monopólio, pelo menos regional aqui. E tu, Inês Aparecida, diz, Cunha? Ei, Camila, faz o teu primeiro, que aí depois eu só faço completar, que eu quero completar essa história das facções, que eu Tá bom.
Não, Tá faz o bom, teu pedido, tá por bom. favor. Ok. Pronto. Então, eu vou fazer o meu, que eu recebi. Esse discunhã foi de um curumim que me mandou e eu achei muito pertinente, tá? Que é o seguinte: diz que tá tendo uma violência nunca vista, uma violência excessiva, absurda, lá na região da Barra do Ceará, perto ali do Marco Zero, tiroteio direto, uma confusão assim, um medo instalado no bairro por conta da ação de uma facção chamada Massa. É uma facção, a mais recente, a mais nova que está aí, dissidentes de facções como o GDE, como o Comando Vermelho, enfim. Esse pessoal está querendo tomar o território lá, está tendo uma disputa e está assim, diz que está um pavor, que as pessoas não estão podendo sair de casa, está tendo tipo um toque de recolher informal, assim, né? Porque tem medo, porque está o tempo todo isso acontecendo e é gravíssimo. Isso tem que ter resposta do Estado. E cadê a Polícia Militar do Estado do Ceará? Cadê a Polícia do Humano para dar uma resposta a isso? Tá certo? Não é possível que um bairro inteiro esteja apavorado, esteja vivendo essa situação sem que tenha uma resposta adequada, tá? Então a gente vive é uma realidade no Ceará e no Brasil, mas no Ceará especificamente é uma realidade desse domínio das facções e é uma realidade maior ainda que as reações são muito lentas dependendo do bairro. Imagina só, estava falando com meu marido, imagina só se fosse uma facção tomando o bairro da Aldeota, que é um bairro de classe média alta, classe média, média, média alta, elite. Imagina se isso acontecesse. Nossa Senhora, ia ter ação da polícia em cada centímetro do bairro, né? Agora lá na Barra do Ceará, isso não está acontecendo. Então, esse é um discunhã e queria emendar, porque a gente está vivendo neste sábado que a gente está gravando o término, né, o final do julgamento da chacina do Curió. A gente trouxe no episódio passado esse crime, né, a gente falou dele, do julgamento, da importância desse julgamento, que está sendo o início, que pode punir aí 4 policiais militares que se envolveram, né, de uma turma aí de mais de 30 que estão sendo processados e que vão ser julgados até o final do ano. E a gente atualiza o episódio assim que tiver o resultado. Então, gente, venho atualizar. De fato, na madrugada, entre o dia 24 e o dia 25 de junho, neste final de semana, do sábado para o domingo, saiu a sentença condenatória dos 4 primeiros policiais militares que estão sendo julgados, neste caso da chacina do Curió. Os 4 policiais foram condenados, um deles inclusive está nos Estados Unidos, vai ter que voltar, né? E foram condenados por homicídio dos 11 homens que foram mortos, né? Entre eles a maioria adolescentes, a gente contou bem direitinho no episódio 150. E também pelas tentativas de homicídio que houve contra outras pessoas que foram atingidas por tiros naquela noite e tortura. Então eles foram condenados a 275 anos de prisão e a perda também dos cargos deles na Polícia Militar. Isso ainda vai ter recurso e tudo mais, mas é um indicativo importante que dá esperança de que, de fato, a justiça vai ser feita. Então deixamos o convite para que você escute o episódio 150 para entender melhor o caso, se você ainda não escutou, tá bom? E a gente vai seguir acompanhando o caso, porque os demais PMs envolvidos vão continuar sendo julgados ao longo deste ano, e a gente vai estar sempre retomando o caso, tá? Diz, Inês, diz Cunhã agora. O meu discunhã também é só complementando o seu, que também você falou dessa nova facção, né? Mais uma, chama Márcia, e eu soube que houve invasão no bairro Vila Velha também, viu? A gente tem conhecimento disso. E como você diz, só complementando, eu nunca vi tanta lentidão. E outra coisa, como eu falei aqui, acho que no episódio atrasado, a respeito de uma pessoa que teve que mudar para o interior do estado, porque as facções iam matar o marido dela e ela perdeu casa, perdeu tudo, perdeu até os documentos, porque no que saiu apressada de casa, deixou os documentos. Ou seja, e a polícia dizendo, a senhora sabe, né, que não pode vender nunca esta casa, porque essa casa vai ficar marcada, é melhor passar um trator por cima. Ou seja, a polícia é refém dos traficantes. Aí eu queria faço a mesma pergunta. E aí, a polícia militar do governo Eumano de Freitas, onde vocês andam? O meu desconhece é um complemento que eu sou
revoltada com a coisa dessa. Essa questão da segurança pública tá bem problemática, assim, tá há alguns anos problemática, não é de hoje, tá? A gente está vivendo sempre a piora, né? Piora, 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 não vê a luz no fim do túnel, e sempre é um assunto muito debatido, discutido nas eleições, e depois fica por isso mesmo, e a coisa só piora, 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 por mais que os indicativos, alguns, né, os indicadores melhorem, né? Então teve melhora em indicadores de homicídios, por exemplo, mas a gente não vê no resto, assim, o pavor que a população está sentindo porque está sendo submetida a essas condições de, assim, um poder paralelo instalado em muitos bairros de várias cidades. Isso não pode acontecer, isso não é normal. Está errado. Então, a gente Bora pro deixa cheiro. aqui. Vamos para acabar feliz, né? Pronto. Manda, Inês, os seus cheiros. Cheiro, menina, tanto do cheiro. Primeiro para todo o pessoal que foi pro nosso quiz, né? Cheiro, beijo, fungada nos cangotes, tudo. E também um alô e cheiro para Domi Maia. O nome dele é assim, Domin, mas a gente chama Domi. Domi Maia. Para Ângela Marinho, colega nossa, jornalista, para Samira Castro, presidente da FENAGE, para Aline Oliveira, não é a jornalista da TV Mesmar, mas que também manda, essa daqui é do MST, mas para Aline Oliveira, outro beijo para ela, que até me deu uma carona essa semana passada, e para Carmina Dias, e para toda a turma do Tribunal de Contas do Estado. De novo. Agora, eu quero só lembrar que dia 5 de julho tem um lançamento aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, do livro da Cristina Serra, nossa colega jornalista, que agora está na empresa brasileira, né? Era da Folha, e ela vem lançar aquele livro Nós, Sobreviventes do Ódio, que a gente já falou, inclusive, nas nossas redes sociais, e ela vem a convite do Centro Cultural Banco do Nordeste, vai ser no dia 5, é uma quarta-feira, às 19 horas. Pronto. Eita, que a gente tem que ir, viu? Eita, já vou botar na agenda esse lançamento, que a Cristina Serra é muito querida, Ave A Maria. Cristina a gente já entrevistou, foi o nosso episódio 100. Foi. E ela é muito querida mesmo e uma baita de uma jornalista. Dá orgulho, né? De vê-la, assim, tomando esse novo rumo na carreira que tá muito bacana, tá fazendo bem a ela. E tu, Ebele, tem cheiros? Não, mulher, o meu cheiro eu adiantei lá no começo. É para a galera do quiz, para todo mundo, do Mar de Rosas, para Manu do Mar de Rosas, para a galera que ficou na lateral, dentro, fora. É um beijo geral para todo mundo que entrou na nossa marmota, na nossa arrumação, né? Um cheiro, gente. Obrigada. Eu vou deixar também nessa mesma onda, aí eu botei aqui. Um que pediu foi o Bruno Eloy e a Micaela Moreira. Eles estavam lá, eles foram um casal, né, na equipe, entre as equipes do quiz, eles fizeram uma dupla, ficaram em nono lugar, né, mas estão marcando presença. Aí o Bruno disse que da próxima vez vai ser melhor, porque ele vai estudar mais. Então, aí eu vou deixar também um cheiro para o único bicampeão, né, que foi campeão no ano passado e foi campeão esse ano do quiz, que é o Ítalo Bonfim. Bicho é fera, viu? Pelo amor de Deus, bicho fera. E para uma galera que tava lá, né, o Zé Rosa, que quer quiz todo mês, o Eliomar de Lima, que apareceu e sumiu depois, o Evaldo Lima, o também campeão, Renato Ribeiro, Juliana Bonfim, Vânia Caldas, Ana Cláudia Pires, né, que estava com o Conge, o Emerson, e que a Ana Cláudia deu pra gente umas xícarazinhas tão fofas, olha, obrigada, querida, maravilhosa, obrigada mesmo. Já inaugurei a minha. Eu também, adorei, nossa, muito obrigada pelo carinho. E o cheiro final, assim, para o Eduardo Porto, que é o nosso cantador oficial de quiz, que ele é top demais. Para quem não conhece, o Eduardo tem. Aliás, todo mundo aqui que escuta as Cunhas conhece o podcast Indo e Voltando, que é comédia, é engraçado. Tem lá a Camila Freitas, tem lá a Liara. Então, é um grupo muito legal, jovem, e tem sempre conversas muito divertidas. Então, vão lá escutar, viu? E é isso, vamos chegando ao final deste episódio de hoje, que assim, já queremos agradecer a permanência de vocês até o final, obrigada mesmo, o pessoal atesta que ouviu até o final, falando, olha, obrigada pelo cheiro que vocês mandaram, atestando que ouviu até o final, isso que é bom. E aí a gente deixa o convite, se você quiser se tornar apoiador ou apoiadora das Cunhãs, é fácil, tem os 3 caminhos, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com,
ou pode ser pela plataforma Orelo. Você escolhe, vai lá no Orelo, no nosso perfilzinho As Cunhãs, que tem maneiras também de contribuir. Então você escolhe e aí depois participa com a gente do episódio extra, tá? Que é sempre ou no finzinho do mês, ou no comecinho, assim, ou naquela semaninha, assim, ou chega no dia 30, ou no dia 1º, dia 2, por aí tem sempre o episódio extra, tá? E aí, agradecendo e deixando o registro, na produção do episódio estivemos eu, Camila Fernandes, Inês Aparecida e Ebele Rebouças. O episódio conta com apoio, né? O podcast conta com apoio da empresa Indie nas redes sociais. A trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau! Tchau.